Saudações, gente bonita. Mata Atlântica de Ouro Preto, 6h15 da manhã. Mestre Leider aqui falando. Gente, não é incomum que faça neblina. Mas hoje realmente tá uma coisa que, sabe, não só pela quantidade de neblina, não dá para ver nada, como pelo horário. Já são 6h15 da manhã. Normalmente a neblina vai embora até um pouco antes. Hoje tá bem, mas isso implica normalmente que não vai chover. Então acabou o gás, eu tenho que dar um jeito, né? Tem que dar meus pulos. E eu tô sem mantimento. Como eu já expliquei uma vez, como dá para trazer só o que eu consigo carregar, eu nunca consigo fazer, tipo, compra do mês é impossível. Até compra da semana é difícil. Porque tem algumas coisas pesadas. O arroz, por exemplo, pega essas 5 quilos. Então tem que comprar pacote de 1 quilo, de 2 quilos. Então dura pouco. Por isso que eu sempre tenho que estar descendo. E uma pausa nas chuvas é uma coisa muito bem-vinda. À noite choveu. Choveu bastante à noite. Mas se amanheceu nublado, isso costuma ser um indicador de que, né, não vai chover. Se chover é muito esporadicamente. Os cães não estão atrás de mim, mas eles aprenderam. Eles esperam me afastar bastante, porque das outras vezes eu subia junto com eles. Então eles esperam me afastar para ir aparecerem. Já alimentei eles e alimentei também as aves. Olha as araucárias, quer dizer, não dá para ver as araucárias, acho que não, né? Mas se prestar atenção dá para ver. Uau, cara, oh, que planta maravilhosa. Mas vamos falar de geopolítica, né? Vamos falar dos nossos assuntos. Mais geopolítica, economia política, as coisas que normalmente nós falamos. Então, antes de mais nada, eu estou muito feliz pela Fernanda Torres. Eu estou muito feliz pela Fernanda Torres. Estou muito feliz pela Fernanda Torres e feliz pela Fernanda Montenegro. Né? Eu acho assim, a Fernanda Montenegro merecia muito mais o Oscar, mas aí tem um velho lobby, né? Um filme sobre as eternas vítimas dificilmente deixa de ganhar. E aí a Fernanda Montenegro dançou por causa disso, principalmente. Ok, paciência, vida que segue. Agora a Fernanda Torres arrasou. Como a mãe, mas foi mais justiçada do que a mãe. Embora o Globo de Ouro seja um prêmio basicamente comprado, né? Não é necessariamente dado. Mas que seja. Revela uma... Cara, que paisagem. Eu tenho que tirar uma foto. Tem que tirar uma foto disso. Isso é fantástico. Que paisagem extraordinária, que lugar maravilhoso, que coisa linda. Nós vamos transformar isso aqui em algo mais habitável, mas para receber pessoas, se inscrevam. Que esse lugar é incrível, gente. Esse lugar é absolutamente incrível. Né? E assim, refletindo sobre o prêmio da Fernanda Torres, eu não posso deixar de notar uma certa ironia do destino, né? Num momento em que as mamatas dos militares, a inutilidade que eles representam, as despesas imensas que eles dão, o retorno quase nulo que a sociedade recebe deles, um filme sobre vítimas da ditadura militar é muito conveniente. Sabe, muito conveniente pensar que o Bolsonaro, quando era deputado, cuspiu na estátua do Marcelo Rubens Paiva. E agora, bom, né, agora o mundo inteiro sabe quem foi Marcelo Rubens Paiva,
O mundo inteiro sabe quem foi a ditadura militar. O mundo inteiro sabe quem foram os militares brasileiros. Agora o mundo inteiro sabe. Então, cara, é uma derrota pro bolsonarismo de um tamanho, mais uma, né? Porque eles sempre foram inimigos da cultura. Sempre foram. A extrema-direita, em qualquer lugar do mundo, sempre foi inimigo da cultura. E a gente pode começar refletindo sobre isso. Nós falamos muito sobre ideologia e o papel dela na geopolítica. Gente, deixa eu só abrir e a gente continua aqui. Bom, dá pra gente fazer um link com Israel. Dá pra fazer um bom link com Israel. Todos já devem estar sabendo que um criminoso de guerra israelense foi descoberto no Brasil e denunciado. Como o Brasil é signatário da Convenção Internacional dos Direitos Humanos e também do Tribunal Penal Internacional, é o dever do país prender criminosos de guerra. Lembrando que uma coisa interessante sobre crime de guerra e crime contra a humanidade é que eles não prescrevem. Vocês sabiam disso? Crime de guerra e crime contra a humanidade não prescrevem. O tal criminoso de guerra pode ter 90 anos. Que ele vai continuar sendo um criminoso. Em qualquer país do mundo que ele for pego, ele pode ser extraditado. E aí vem uma coisa interessante. O Estado de Israel vai deixar de existir. Mas os criminosos de guerra não serão menos criminosos de guerra. Quem cometeu crimes contra a humanidade não terá cometido menos crimes contra a humanidade por causa disso. A verdade é que eles continuarão criminosos. E aí a situação deles vai complicar muito. Porque quando a Alemanha nazi foi derrotada, os alemães continuaram alemães e a Alemanha continuou existindo. Muitos, inclusive, ficaram na Alemanha. A maioria fugiu para países como a Argentina, o Canadá, ou foi chamado para trabalhar nos Estados Unidos legalmente. Certo? Então esses três países protegeram a maioria dos criminosos de guerra. Canadá, Argentina e Estados Unidos. Alguns até vieram para o Brasil, Miguel, por exemplo. Mas no limite, eles não deixaram de ser cidadãos alemães, porque a Alemanha continua existindo. Um caso diferente vai ser o de Israel. Uma vez que a Palestina seja libertada, a experiência israelense vai acabar. E isso vai ser uma notícia ruim para muita gente. Porque os crimes que eles cometeram, bom, estão lá, não vão prescrever, não prescrevem, como nós já dissemos, eles não prescrevem. Cara, eu não imaginava que tinha chovido tanto hoje à noite. Meu Deus do céu, que loucura! Tá muito mais úmido do que o normal. Tá uma lama de proporções épicas. Gente, deixa eu desligar. Ah, vou continuar. Bom que vocês veem o que eu passo. Vou ficar completamente molhado, porque esse capim, conforme vocês veem, e eu tenho que estar torcendo para não ter uma cobra aqui embaixo, né? Que eu não enxergo onde eu piso. Mas, voltando ao assunto. Peraí, gente. Nossa Senhora, voltando ao assunto. Na verdade vocês não estão vendo, que a neblina não está deixando. Mas acredita, eu tô atravessando, nossa, o meio do capim, sem enxergar onde eu estou pisando. É mais por hábito. Minha calça completamente molhada. Aqui, ó. Empapada. E suja também. É isso. Mas, continuando. Não vamos nos desconcentrar, não. A legitimidade vai ser imposta no Oriente Médio. E aí o Estado de Israel vai deixar de existir.
Para onde vão esses criminosos de guerra? Para os buracos de onde eles vieram, né? Que nós já dissemos várias vezes que não existe israelense. São askenazes. Eles são de países da Europa Oriental ou de lugares para onde os europeus orientais migraram. Principalmente Estados Unidos e Canadá. Mas também Argentina, até Brasil. O fato é que eles são criminosos de guerra. O Japão já tem uma diretriz muito clara contra isso. Não é para hospedar, não é nem para servir comida para eles. Porque são criminosos de guerra. Certo? Se serviu ao IDF, é criminoso de guerra. E todo adulto ou adulta israelense, obrigatoriamente, tem que servir o IDF. Então, todos os cidadãos com direitos civis, né, porque aos palestinos são negados direitos civis. Aos cristãos, não existe uma nacionalidade judaica, nacionalidade israelense. O que existe é a nacionalidade judaica. Então lá você é cidadão a depender da sua religião, da sua filiação religiosa. Se você não for judeu, mesmo que a sua família, seus ancestrais residam na Palestina há 20 mil anos, descendo da cultura natufiana, você não é cidadão. Você só tem cidadão se for judeu. O que significa que todos nascidos em Israel, que não são judeus, não são criminosos de guerra. Basicamente porque não serviram o IDF, mas todos os adultos do Estado de Israel, que têm cidadania israelense, são criminosos de guerra. Porque serviram o IDF e ponto. Certo? Talvez a exceção seja os judeus ultra-ortodoxos. Mas alguns desses cometeram crimes contra a humanidade. E o mais interessante disso é que as provas desses crimes, tanto de guerra quanto contra a humanidade, foram produzidas por eles mesmos, os próprios criminosos. Eles se orgulhavam e se orgulham do que fazem. Fizeram dancinha no TikTok, fizeram vídeos de piadinha, postaram nas redes sociais, enquanto isso, os defensores dos direitos humanos salvando. E agora está bem fácil identificar muitos deles, porque eles passaram anos vasculhando as redes sociais israelenses atrás das provas. Que eles próprios forneciam contra si. Mas, como nós vimos no caso brasileiro, o mesmo embaixador que ofendeu o judiciário e o executivo brasileiro, que ilegalmente recebeu candidato oposicionista, que já fez um monte de merda desrespeitosa no Brasil, que é o embaixador de Israel nesse país, ele já devia ter sido expulso há algum tempo, mas ainda está aqui. Foi ele que permitiu que o criminoso de guerra fugisse para a Argentina. A Argentina é essa que tem uma longa tradição de abrigar criminosos de guerra, né? Aboliu daquela Alemanha, abrigou, perdão, daquela Alemanha, e agora está abrigando criminosos de guerra de outro regime supremacista, o israelense. Ele ter fugido para a Argentina não é algo que deve surpreender ninguém. O Milei, inclusive, ele fez uma conversão, não bebe, mas fez ao judaísmo, né? E compactua com teses da extrema-direita. Todavia, se a gente retorna ao cerne da questão, quando o Estado de Israel deixar de existir, para onde vão esses criminosos? Sabemos que os Estados Unidos os acolhem desde sempre. Canadá também. A Argentina, idem. E a Europa
está com eles, né? A Europa está com os sionistas. Só que politicamente, às vezes, as coisas mudam. Certas coisas mudam. Nós já falamos muitas vezes que essa ordem geopolítica que nós temos no mundo, a ordem baseada em regras, está colapsando. Certo? Ela está colapsando. E quando ela colapsar, os estados que sucederem aos Estados Unidos e o Canadá, os estados europeus que ainda persistirem, a bolota já está aqui atrás de mim. Ela entra no meio do mato. Oh, é muito difícil, gente. Nossa Senhora. É muito difícil. Mas vamos lá. Vamos continuar. Então, o Estado de Israel vai deixar de existir. E os criminosos de guerra vão continuar existindo. Sinceramente, tem 3 situações aqui. Os Ashkenazi, que são os fundadores, os diretores, os organizadores do sionismo internacional do Estado de Israel, são europeus orientais, né? Eles sequer são semitas. Mas tem 2 grupos que têm raízes semitas. Os sefarditas, que descendem de árabes, judeus e berberes, que foram para a Península Ibérica e sul da Europa, a partir da expansão do Islã no 7º século, e só foram expulsos de lá no século XV. Então, os sefarditas têm algumas raízes judaicas. A judaica não é uma etnia, tem algumas raízes semitas. Certo? Eles têm algumas raízes semitas. Árabes, berberes, os antigos israelitas. E os Mizraim. Os Mizraim são aqueles que estão em pior situação. Por quê? Porque os Mizraim são semitas. Alguns sefarditas são semitas. Nenhum Ashkenazi é semita. Mas todos os Mizraim são semitas. Quem são os Mizraim? Os árabes judeus. Porque judaísmo não é uma etnia, judaísmo é uma religião. E muitos árabes são judeus, historicamente. Quando a civilização israelense foi extinta, no 3º século, a civilização israelita foi extinta no 3º século, e logo em seguida, no 7º século, os árabes tomaram Jerusalém e permitiram a volta dos judeus. Muitos israelitas já tinham acabado se convertendo ao islamismo, assim como muitos que eram cristãos. O Egito era um país essencialmente cristão. Hoje só 10% da população do Egito é cristã. Quase todos se converteram ao islamismo. Em todo o Levante isso aconteceu. Os assírios, né, continuaram cristãos. A maioria dos sírios também continuaram cristãos, mas um grande número de levantinos se converteram ao islamismo. Mas outros não, já que os muçulmanos permitiram que eles continuassem praticando a fé deles. Essas colônias, vamos dizer assim, de árabes judeus, muito numerosos originalmente, no Iraque, no Iêmen, no Levante, no Egito, no norte da África, Marrocos principalmente, Argélia, Tunísia, eles foram atraídos pelo canto da sereia do sionismo para o Estado Ashkenazi de Israel. E fizeram um negócio péssimo. É por isso que hoje praticamente não tem judeu em país árabe. Certo? Praticamente não existe mais. Existem alguns países muçulmanos. O Irã, a Turquia ainda tem comunidades judaicas muito antigas. Muito antigas mesmo. O judaísmo surgiu no Irã, né? Então é natural que o Irã tenha comunidades judaicas muito antigas. Mas enfim,
Nos países árabes, eles praticamente não existem mais, porque Israel manipulou as coisas para que eles fossem para o Estado legítimo, né? E manipulou porque eles precisavam de mão de obra, precisavam de crianças. Se vocês colocarem no Google judeus e iemenitas e Israel, vocês vão descobrir coisas medonhas sobre os Askenazes, sobre o que é o Estado de Israel. Coisas medonhas, certo? Vocês vão descobrir coisas medonhas. O problema é que, diferente dos Askenazes, que são os verdadeiros culpados por tudo que aconteceu, eles podem voltar para a Europa, podem voltar para o Canadá, podem voltar para os Estados Unidos, nitidamente podem voltar para a Argentina. Muitos dos sefarditas também são europeus e eles podem voltar para as nações da Europa de onde eles saíram. Os Mizraim não podem, porque os Mizraim vêm de países árabes. E evidentemente agora Inês é morta, né? Os árabes não vão aceitá-los. Quando o Estado ilegítimo deixar de existir, para onde eles vão? O que vai ser feito deles? A comunidade judaica do Iêmen é mais antiga do que a comunidade judaica de Israel. E foi exterminada pelos próprios israelenses. Terminando o Estado de Israel, para onde esses Mizraim vão? Certo? Porque eles serão vistos como traidores. Você consegue imaginar um judeu iemenita que se tornou israelense voltando para o Iêmen? Consegue? Pois é, eu também não. Então não vai acontecer. Para onde eles vão? São dezenas de milhares. Para onde eles vão quando o Estado ilegítimo deixar de existir? Então, a situação é bem complexa. E, Leider, você não estava falando do Fernando de Torres, do Oscar, de ideologia? Sim. Vamos relembrar? A mãe da Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, perdeu um Oscar para um ator de mais um daqueles filmes coitadizando, vitimizando os judeus. Né? São vários. Não foi só A Vida é Bela. Teve a Lista de Schindler, teve Ben-Hur, teve O Menino do Pijama Listrado, teve O Pianista. Tá cheio de filmes sobre o quanto eles são vítimas. E o engraçado é que nenhum filme sobre a República Democrática do Congo, sobre o que os europeus fizeram no Congo. O Holocausto teve 6 milhões de vítimas. O genocídio do Congo, perpetrado pelos belgas, teve 12 milhões. Nenhum filme sobre o que aconteceu na Índia. O genocídio britânico contra os indianos teve 300 milhões de vítimas. Nenhum filme. Então eles escolhem as vítimas, né? Eles escolhem os coitados. Os negros não são coitados, os indianos não são coitados, os árabes, os chineses não são coitados. Isso é ideologia. Isso é ideologia. Você diz para o mundo quem merece pena e quem não. Quem é vítima e quem é malvado. O cinema presta esse papel. Então o Oscar é político. Acontece de ele de fato ser fiel ao talento. Mas a própria limitação do Oscar, essencialmente filmes americanos, no limite filmes em língua inglesa, muito marginalmente filmes em língua estrangeira, mas distribuídos por empresas americanas, já inviabiliza o Oscar como medida global de talento. Os atores europeus que não atuaram
ou atuaram muito pouco nos Estados Unidos, nunca são lembrados. Filmes franceses, alemães, italianos, russos, chineses, indianos, turcos, brasileiros, sempre passam despercebidos. Existe vida fora de Hollywood. E uma vida muito ampla, muito diversa. Certo? Uma vida muito diversa. Isso nunca é mostrado. Porque as narrativas são cuidadosamente calculadas pelos estúdios. Eles escolhem os premiados. Eles escolhem as narrativas. Eles escolhem o que é mostrado. Eles escolhem o que pode ser visto e sabido. Então não nos empolguemos muito. Mas também não sejamos chatos. Eu achei bom que a Fernanda Torres ganhou o Oscar. Oscar não, Globo de Ouro, né? Não sei o que vai acontecer com o Oscar. Sinceramente não sei. Quem ganhou o Globo de Ouro foi um filme supostamente em língua estrangeira, né? Feito sobre o México na França. Que a grande maioria dos atores é norte-americana. O conceito de estrangeiro deles é bem amplo, né? Não sabemos o que vai acontecer. E no limite, fica um reconhecimento pelo grande trabalho da Fernanda Torres, da Fernanda Montenegro. Agora só falta o Oswaldo, né? Só falta o Oswaldo Montenegro. Me mudei para Curitiba, Fiz um drop de hortelã da bala que eu te dei, agora sim eu não sei. Me sinto assim, eu não sei. Americano em Paris. Né? Só falta o Oswaldo Montenegro. É claro que é uma piada, gente. Tenham um ótimo domingo. Perdão, hoje é segunda, né? Tenham uma ótima segunda, uma ótima semana. Vamos terminar de chegar. Gente, não é a imagem que tá ruim. O celular mesmo é a imagem boa. E como isso é gravado, então a imagem não fica ruim igual das minhas lives. O celular tá de pobre. É o modelo Samsung mais baratinho, mas ele é bom. Certo, ele é bom. O problema é que realmente tá muito nublado mesmo. Neblina da braba agora que tá se afastando. Daqui a pouco eu volto. Eu quero falar continuar falando sobre a relação entre crime e capitalismo, ok? Até mais. Boa semana para todos nós. Hoje é o aniversário da Dona Aparecida. Outro motivo de eu estar descendo, que eu quero ver se eu compro um bolinho para ela. Eu ganhei Pix, consegui pagar minhas contas quase todas. Comprei 2 calças, eu preciso muito de calça. Comprei 3 camisas, Shopee, não é? Mas comprei. E reservei um dinheirinho para comprar um bolo para a Dona Aparecida. Nós já fizemos a sala dela, né? Cimentamos, era piso de terra. E quem quiser colaborar, o aniversário dela é hoje. Mas quem quiser colaborar com um saco de cimento para ela terminar de cimentar o piso da casa dela, por favor, não se acanhe. Eu não sei quanto custa um saco de cimento, mas deve ser uns 35, 40 reais, não é ser mais que isso não. Então quem quiser doar, fala no Pix, isso aqui é pro cimento da casa da Dona Aparecida. Dona Aparecida é gente boa, não merece ajuda, né? E é isso. Até mais, gente. Fiquem em paz.